Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, estamos aí chegando na reta final do ano, né, gente? É a reta onde a gente quer mais vender, quer mais trabalhar e é isso que a gente espera pro final do ano. Mas hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês como que eu faço, gente, como que eu mantenho a minha calma, né, nos dias que parece que tá dando tudo errado, ou melhor, no dia que dá tudo errado, porque eu tenho certeza, gente, todo mundo aí que trabalha em casa, que empreende, que trabalha com papelaria e encadernação, tem um dia aí na semana ou uma semana inteira que parece que tá dando tudo errado e parece que a gente vai surtar e a nossa única vontade é largar tudo e sair correndo. Sim, gente, isso eu não tô livre disso, tá? Eu também tenho esses dias e eu sei que vocês também têm esses dias. Mesmo que tudo seja organizadinho, mesmo que esteja tudo sob controle, né? Tem aquele dia que faz de tudo para tirar a nossa paz, para tentar aí fazer com que a gente desista de tudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu confesso para vocês, gente, que antes eu achava que empreender era um sinal de que tudo ia ser 100% do jeito que eu queria, sabe? Que eu ia conseguir planejar tudo da forma que ia sair tudo conforme eu planejava. Mas vai passando os dias, vai acontecendo coisas no nosso dia, imprevistos nos nossos dias, né? E aí, gente, eu percebi que em alguns dias o que a gente mais vai precisar fazer é manter a calma. E é o que eu mais faço hoje em dia, gente. Quando eu vejo que tá dando tudo errado, eu sempre tento ver por quê, onde, um motivo para aquilo tá acontecendo, sabe? E eu tento manter a calma, gente, porque é aquela frase que a minha vida toda eu falo aqui pra vocês. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E quanto mais a gente reclama, mais as coisas vão piorando. Gente, isso realmente acontece na minha vida e eu tenho certeza que na sua também. Então, uma das principais coisas que eu faço é manter a calma, estabilizar, porque ficar nervosa não resolve. Vocês viram aí que eu passei, né, eu vim de uma semana completa que o meu computador quebrou, que a minha lâmina da minha máquina quebrou, e existem coisas que fogem do nosso controle, existem coisas que a gente pode sim dar um jeito, né, na hora que a gente quer, e existem coisas que fogem do nosso controle, e aconteceu comigo as duas coisas. O computador, tentei dar um jeito eu mesmo, não consegui. Mas eu levei pro técnico e rapidinho ele arrumou para mim. Mas a lâmina da minha máquina não tive o que fazer, gente, realmente eu não tive o que fazer, eu tive que falar para os meus clientes que eu ia atrasar mais um pouquinho o pedido deles, porque a minha lâmina não havia chego, né, e eu tava esperando ainda que ela chegasse semana passada e não chegou até agora, então assim, foge do meu controle, aqui na minha cidade não tem, então só me resta esperar. Ficar se reclamando, ficar achando ruim, vai mudar a situação? Não, gente, não vai mudar. Então, é manter a calma e esperar a situação acalmar ou se resolver sozinha. E é aí que cada um de nós vai ter que encontrar o nosso ponto de calma, gente. Eu, por exemplo, quando eu vejo que tá dando tudo errado, quando eu vejo que realmente, né, não tá dando, naquele dia não tá dando tudo errado, é papel, é capa, tá dando tudo errado, o que que é o meu ponto de paz? Eu deixo da forma que tá, eu paro, sabe? Isso é o que me salva, gente. Eu paro, respiro, penso depois que eu tiver mais calma a forma que eu consigo resolver aquilo e aí sim, quando tô mais calma, eu volto e tento resolver. Depois de tanto tempo, gente, eu aprendi que forçar, sabe, a gente ficar forçando, tentando, não resolve, gente. Às vezes o que resolve é deixar, sabe? Deixar pra lá, porque infelizmente, quando a gente tá com a cabeça quente, preocupada, com medo, ansiosa, as coisas não se resolvem, gente. A gente acaba errando mais, a gente acaba se prejudicando mais. Então, a melhor coisa é pausar, parar, descansar, esperar, respirar. E aí sim você vai conseguir estar preparado para você voltar. E aí, gente, eu percebi que nas semanas, né, que eu tô assim, que tudo vai dando errado, eu vejo que aqui tá muito bagunçado, eu vejo que minha cabeça tá muito bagunçada. Então a primeira coisa que eu faço, como eu falei para vocês, é parar, respirar, deito um pouquinho, escuto um pouquinho a natureza, olho pro céu, né, pro sol, faço coisas que eu gosto, aí eu volto aqui e vejo, não, realmente meu cantinho tá bagunçado, meu trabalho tá bagunçado, como é que eu trabalho dessa forma? E aí eu vou organizando a minha mesa e no decorrer disso a minha cabeça vai centralizando, eu vou deixando pra lá, né, o que tá me deixando tão estressada e aí eu consigo ver com mais clareza o que que eu posso fazer para resolver aquele problema. Porque no fundo a gente sempre tem a solução para aquele problema, só que quando a gente tá nervoso, estressado, a gente nunca vai conseguir resolver. Então é necessário se acalmar, é necessário você reconhecer
dentro de você qual que é o seu ponto de calma. O que você precisa fazer naquele momento para se acalmar, porque continuar da forma que a gente tá, nervosa, estressada, não vai mudar a situação. E a gente percebe, gente, que depois que a gente se acalma, né, que depois que a gente respira, aquele caderno que a gente fez e deu tudo errado vai servir como aprendizado pro próximo a gente não errar. Aquele cliente chato que deu tanto trabalho pra gente, aquele cliente que falou, a gente aprende a lidar e no fundo vira uma experiência, porque, gente, não tem como a gente aprender, mudar, né, ter mudanças dentro da gente, aprender algo novo sem viver, né? A maioria das vezes a gente aprende errando ou aprende vivendo, então isso é fundamental e principalmente a gente olhar aquela situação com outros olhos. Quando a gente fica mais calma, a gente consegue olhar aquilo com outros olhos e até mesmo a gente consegue agradecer, porque talvez se tal coisa não tivesse acontecido, eu não teria aprendido ou eu não teria sido como eu sou hoje. E com o tempo que a gente aprende a lidar com o nosso sentimento, com o nosso estresse, né, que a gente encontra o nosso ponto de calma, a gente vai criando como se fosse uma barreira, né, uma casca, mas a gente não perde o nosso coração, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente consegue ter paz, né, para falar com as pessoas, ter paz, ter delicadeza, principalmente quando se trata de um cliente ou de algo que deu errado, que a gente precisa conversar com o cliente. Tudo isso, gente, aparece na nossa vida para que a gente tenha experiência e aprenda a lidar da melhor forma possível, para que da próxima vez aquilo que nos desestressou hoje, né, não seja o que vai nos estressar depois. Claro que na vida sempre vai ter coisas aí, gente, que estressa, né, mas que a gente aprenda com cada uma delas para que com o tempo a gente já fique tranquila. Eu hoje, gente, posso dizer para vocês que eu sou muito tranquila com tudo, gente, com tudo que acontece aqui, que me estressa, que acontece de errado, que papel que eu perco, sobre tudo que acontece aqui, gente, eu aprendi a ser muito tranquila. Eu vejo, às vezes, muitas pessoas sofrendo horrores porque perdeu tanto de papel, porque perdeu material, e, gente, assim é a vida, sabe? Às vezes as minhas amigas falam, nossa, Camila, mas eu fico louca quando eu perco algum material, quando alguma coisa dá errado. gente, é só um papel. É só um papel. Ah, mas é meu dinheiro. Tá bom, mas não é a sua saúde, não é a sua vida, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe. É um papel. Então, tudo depende da forma como a gente vê aquilo, sabe? E eu entendi que é só o meu trabalho, sabe? Não é o que me define aquele erro que aconteceu, aquele estresse que tá acontecendo naquela semana, que todos nós passamos. Eu aprendi que o que muda tudo aquilo é a forma como a gente vê, é a forma como a gente aceita, é a forma como a gente leva, sabe? E aí, gente, eu não me preocupo mais. Claro que eu perco muito material até hoje, mas isso não é um motivo de estresse pra mim, e isso foi com o tempo. No começo eu sofria demais, eu sofria muito em perder um papel, perder um material, perder uma folhinha, mas errar é humano, gente. Errar é humano, é normal. E hoje em dia eu levo isso na maior, como que se diz, tranquilidade possível. E é a mesma coisa com o cliente, gente. Quando é um cliente mais difícil de lidar, quando é alguém mais difícil de lidar, quando a gente faz um produto errado, são coisas da vida, sabe? Eu aprendi a lidar assim, são coisas da vida. São coisas que acontecem. Acontece, é só fazer de novo, é só tentar de novo e no final dá tudo certo. Depois que eu entendi, gente, que nada vale mais do que a minha saúde, a minha família, nada mais me abala, gente. É difícil algo que me abale, sabe? Que não seja saúde aqui na minha família, com a gente, sabe? Então, é assim que eu lido, gente. Eu penso, nossa, poderia ter sido pior, né? Ai, perdi uma folha, imprimiu tudo errado. Nossa, poderia ter sido pior, poderia ter sido 10 folhas. Ai, perdi 10 folhas, sacanagem, poderia ter sido pior, poderia ter sido 20 folhas. E é assim que eu vou levando a minha vida. E é isso, gente, se o seu dia tá pesado, se o seu dia tá difícil, você não precisa dar conta de tudo hoje, você não precisa fazer tudo hoje. Faz no seu tempo, faz do seu jeitinho, se acalma, respira, mantenha a paz, porque tudo, gente, tudo que a gente vai fazer estressada, com raiva, nervosa, dá errado. E, cara, mas isso o cliente tá esperando e eu preciso entregar hoje, respira. Será que existe a possibilidade de eu falar para esse cliente que eu vou entregar mais tarde? Que aconteceu um imprevisto ou que eu vou entregar amanhã cedo, no máximo. Respira, gente, respira, que sempre tem uma forma. A gente é humano, a gente não é robô. A gente não tem que se cobrar tanto, sabe? A gente é humano e errar é humano. E às vezes a gente cria uma tempestade que se a gente falasse pro cliente, nossa, aconteceu isso ou aquilo, ele simplesmente iria entender, né? Claro que às vezes ele precisa para aquele dia e você prometeu para aquele dia. Se for o caso, a gente tem que devolver o dinheiro do cliente e falar, ó, não deu.
Desculpa, eu queria muito te atender. Então, assim, existe sempre uma melhor forma de resolver tudo, gente. Então, como que eu mantenho a minha calma? Como que eu faço as coisas fluírem durante o dia, mesmo nos dias mais estressantes? É assim, é sabendo que para tudo tem um jeito e que a gente pode resolver e que é só o nosso trabalho. Isso não define nada na nossa vida e que é um perrengue do nosso trabalho. Como se a gente saísse para trabalhar fora e um cliente lá, se fosse uma atendente, o cliente xingasse a gente. Não. É só um cliente lá do meu trabalho, deixa ele lá, não define a minha vida. E é assim que eu levo a minha vida, gente. Um dia difícil não define a minha vida, só define o que aconteceu naquele dia, tá? E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, tá? Não esquece de deixar um like aqui, porque me ajuda muito, e comentar aqui embaixo o que vocês fazem aí quando tá dando tudo errado aí no ateliê e na vida de vocês. Fiquem com Deus e tchau!